Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, novamente, não é aqui com vocês do outro lado da tela, mas aqui, ó, animada, empolgada para mais uma videoaula, tá certo? Vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais, e aí nessa aula nós vamos estudar sobre o que são ímãs? A Pro colocou até uma imagenzinha aí para vocês observarem, né? E já irem aí colocando na mente, na reflexão, no pensamento. O que é que são ímãs? Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, aí, já teve contato com algum material que atrai outro material, né? Isso é comum aí em diversos objetos ou situações que podem acontecer aí no nosso cotidiano. E aí os ímãs, eles são aí materiais utilizados em diversos aparelhos, né? E usados para diversas funções. Mas a gente vai observar aí o que é que são ímãs, qual a força, né, ou a propriedade que os materiais aí considerados ímãs, né, possuem. Então vamos lá. A Pro traz essa imagem aí mostrando um ímã. Normalmente esse modelo aí de ferradura, né, é o modelo que mais aparece quando a gente pesquisa, ou quando a gente imagina, né, uma imagem de um ímã, que é esse modelo assim redondinho, parecendo a letra U. Mas a gente precisa perceber, né, que os ímãs, apesar de aparecer aí na maioria das vezes com esse formato, eles não se apresentam aí nas suas diversas funções e utilidades nesse formato, né? Porque eles podem ser aí introduzidos na constituição de diversos aparelhos e aí nem sempre vão estar aí com este formato aí da letra U ou formato de ferradura. Mas essa imagem a Pro trouxe aí para a gente já ir pensando nessa propriedade. O que é que o ímã atrai, né? Outros objetos. Quais objetos o ímã costuma atrair? Por que é que isso acontece? São muitas as perguntas, né? As nossas dúvidas em relação ao que acontece a essa força invisível que os ímãs têm e que é tão interessante. E aí a gente vai observar, através das informações agora da videoaula, por que que isso acontece, o que é que tem aí por trás dessa força que a gente observa nos ímãs, atraindo principalmente objetos de metal. Para começar, a gente vai observar um pouquinho aí, ó, o trechozinho do episódio aí de larva, né? Magnet Man. E aí, você já viu o ímã? Vamos ver aí se larva já viu, tá certo? A gente vai acompanhar só um trechinho desse episódio. É só observar, né? O poder de atração, o poder aí que os ímãs têm
e que faz com que materiais, principalmente materiais aí de metal, sejam atraídos por essa força. E a gente vai observar aí agora do que a gente está falando, de onde vem essa força, ou esse poder que os ímãs possuem. Então, olhem só, para iniciar, tu traz aí a leitura com a história do ímã. Então, vamos lá. A descoberta do ímã foi há vários séculos antes de Cristo e não há só uma versão para a descoberta. Uma versão diz sobre o poder de atração de um tipo de pedra, conhecida hoje por magnetita, calamita ou ímã de pedra. Foi descoberta aproximadamente há 2.500 anos por um pastor chamado Magnus. Existe também uma outra versão que sustenta que muitos séculos antes, na região de Magnésia, na Ásia Menor, foi encontrada uma grande quantidade de um mineral de ferro que possuía uma atração por quase todos os metais férreos e recebeu o nome de magnetita, em homenagem à região da descoberta desse mineral. E aí, em 11 anos depois de Cristo, os chineses descobriram a propriedade direcional do ímã natural e usavam essas pedras para construírem as primeiras versões da bússola, favorecendo assim a orientação em viagens, fato que ficou bastante conhecido por nós e usado pelos europeus no período chamado de Grandes Navegações. William Gilbert, o pioneiro em estudos profundos da eletricidade e do magnetismo, chegou à conclusão em seus estudos de que a Terra era um gigantesco ímã. O que a gente observa aí, né? Que os ímãs, as suas propriedades, né? A sua utilidade, ele está aí dentro das civilizações e das formas de viver das pessoas desde muitos anos, né? Lógico que, com o passar do tempo, o próprio avanço tecnológico permite aí a utilização em instrumentos diferentes, a descoberta de novas utilidades do ímã, mas a gente observa em que as várias versões de quando o ímã foi descoberto e tudo, que a força aí da propriedade vinda desse material é algo utilizado pelas pessoas desde muito tempo. E com o avanço tecnológico, o ímã passou aí a ser utilizado cada vez mais em diversos tipos de aparelhos eletrônicos, em geradores e em outras situações onde essa força, né, essa propriedade existente no material do ímã é necessária. Mas aí, antes da gente observar que propriedade é essa, por que acontece isso com os ímãs, é importante a gente perceber que tudo que está à nossa volta é composto de um determinado material. Lá no texto fala magnetita, fala de uma pedra, né? Fala que o ímã é um mineral, então é importante a gente observar não só em relação ao ímã, mas em relação a tudo que compõe, que está à nossa volta, de onde vem, como surge, do que é formado. E aí, por isso, a Pró colocou essa pergunta aí, ó, o que são os materiais? E aí, observando o que o dicionário traz em relação à definição de material, a gente percebe assim, relativo à matéria, aquilo com que os corpos são constituídos, que se refere ao corpo, em oposição ao espírito, corpóreo, concreto. Então, material corresponde à composição daquilo que está à nossa volta. Então, a gente observa aí diversos objetos, né? Diversos utensílios, equipamentos estão aí ao nosso redor, fazendo parte da nossa utilização aí do nosso dia a dia. E eles são compostos por diversos tipos de materiais. E aí são compostos de matéria, substâncias, que a temperatura ambiente podem estar na natureza em 3 estados diferentes. Então, diversos materiais que nos rodeiam, pode aparecer aí no estado sólido, exemplo aí o ferro, podem aparecer também no estado líquido, como exemplo aí a água, e também podem aparecer no estado gasoso, como exemplo aí o oxigênio. Então, tudo que está à nossa volta é formado de um determinado material. E
E aí, se eu pedisse para você pensar em algo bem pequeno, em que você pensaria? Olha só, eu poderia pensar em uma formiga. Você pensou aí em uma formiga ou pensou ainda em algo menor, né? Que uma formiga? Essa pergunta aí, esse questionamento, ele foi feito há muitos anos atrás, né? Pelas pessoas que estudavam e que observavam o ambiente, querendo entender aí do que eram feitos os materiais. Então, foram muitos os estudos com informações que foram acrescentadas aí no decorrer do tempo. Mas o que se tem de informação é que os materiais são compostos por átomos. Inclusive, aí essa palavra átomo, né? Vem lá do grego e significa não divisível. Porque quando se pensou no átomo, se pensou aí como a menor partícula existente, compondo aí os diversos materiais que nos rodeiam. Então, o A significa não e o tomo significa divisível. Então, quando se pensa no átomo, se pensa em algo não divisível. Mas os estudos, né, continuam, as pesquisas continuam. E aí, mais tarde, se percebeu que mesmo o átomo não é algo concreto, né, formado apenas por uma única partícula. O átomo é composto aí por partículas diferentes, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. E aí a quantidade de partículas que compõem os átomos é o que vai fazer com que os átomos sejam diferentes. E aí estão os prótons e os nêutrons no centro, né, no núcleo do átomo, e em volta aí, ó, em órbitas, em volta dos prótons e dos nêutrons estão as partículas chamadas de elétrons. Observando que a quantidade de elétrons, a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons é que fazem com que existam aí átomos diferentes e, sim, materiais também diferentes. Existem aí 92 tipos diferentes de átomos e mais 25 que já foram aí produzidos em laboratório. A gente pode perceber aí na tamanha variedade, né, de materiais que nós temos compondo os diversos objetos, né, e as diversas coisas que estão ao nosso redor. E aí, por exemplo, os pregos são feitos de vários átomos de ferro, o ouro é feito de vários átomos de ouro, o carvão é feito de vários átomos de carbono, o mercúrio é feito de vários átomos de mercúrio, e assim por diante, né? Todos os materiais são compostos aí por essa partícula que a olho nu, não é? Sem ajuda aí de um microscópio muito potente, a gente não consegue perceber, então, mas são aí partículas muito pequenas que formam aí os diversos materiais. E aí, quais são as propriedades dos materiais, já que eles são diferentes, né? Possuem aí quantidades de elementos diferentes. Cada material é composto de substâncias diferentes. Cada uma dessas substâncias tem características e propriedades que são consideradas no desenvolvimento de produtos feitos com esses materiais. Então, ao utilizar determinado material para produzir um objeto, vai se pensar na propriedade, nas características que esse material tem, para que a utilidade do objeto a ser construído possa aproveitar as propriedades e características de cada material. Por exemplo, se eu preciso algo com uma alta resistência, né, seja forte, então eu posso utilizar, dependendo do objeto, a madeira, o ferro, né? E aí, se eu preciso de alguma coisa que seja mais maleável, então eu já vou procurar um material que tenha essas características. E assim por diante, né? Tudo que vai se pensando, vai se observando as características e propriedades de cada material. E aí existem propriedades diferentes, né? Nessa diversidade de material que nós temos aí oferecidos pela natureza e também criados aí pelos seres humanos. E aí existem propriedades organolépticas, que estão relacionadas aí às sensações, né? Ao cheiro, ao sabor, às cores, aquilo que a gente consegue observar através dos nossos órgãos do sentido.
Existem também propriedades químicas que estão relacionadas aí à sua composição, né? Daquilo aí que cada material é feito. E também propriedades físicas, que está relacionado às transformações, né? Aquilo que o material pode passar, deixar de ser, voltar, e está relacionado a isso. Quando a gente pensa aí, então, na propriedade, nessa força invisível que atrai, que o imã tende a atrair aí determinados objetos, a gente está pensando aí numa propriedade física. E aí é bem interessante porque as propriedades físicas, elas são fáceis de ser observadas, inclusive de serem também medidas, né, em diversas situações. Então, quando a gente está falando aí da propriedade do ímã, dessa força invisível que o ímã tem, desse poder de atrair, a gente está falando aí de uma propriedade física, que é a propriedade do magnetismo. Então, essa força que a gente está falando que o ímã tem chama-se magnetismo. E aí o magnetismo é o fenômeno físico de atração entre metais e ímãs. Os ímãs formam um campo magnético ao seu redor, o qual proporciona atração ou repulsão. Em muitas situações a gente tenta aproximar, não é algo do ímã, e ele, em vez de atrair, ele repele, como se existisse uma força empurrando o objeto. E aí é para trás do desenho da bússola justamente para mostrar, né, que essa propriedade do magnetismo foi algo percebido há muitos anos, e um dos equipamentos aí onde se utiliza essa propriedade é a bússola, que com o passar do tempo também foi evoluindo, né, e mudando aí o seu formato, né, e também as suas informações gerais também sendo acrescentadas em decorrência da própria desenvolvimento da tecnologia. E aí, para entender um pouquinho mais sobre o magnetismo, e porque às vezes o magnetismo tem a força de atrair e às vezes de repelir, a gente também vai assistir um vídeo falando sobre isso. Então, vamos lá. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre os elétrons e como estão presentes em toda a matéria, inclusive na eletricidade. E neste episódio, iremos fazer com que estes elétrons circulem de uma forma ordenada. E a isto, damos o nome de magnetismo. Você já deve ter visto um ímã e como ele atrai metais. Mas como isso funciona? É o que vamos ver agora. O ímã possui dois lados, que chamamos de polos, e é através destes polos que os elétrons movimentam-se ordenadamente. Chamamos esse ordenamento dos elétrons de formação de dipolos magnéticos. Os elétrons saem pelo polo norte do ímã e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares ao redor do ímã. Esta área ao redor do ímã, onde circulam os elétrons, chamamos de campo magnético, e é nela onde alguns metais podem ser atraídos. Funciona da seguinte forma: se tivermos um material, como o ferro, por exemplo, e o colocarmos dentro do campo magnético, seus elétrons irão agir da mesma forma que o ímã, como se o ferro fosse um ímã também. Assim, o ferro será atraído pelo ímã. Por ser fortemente atraído pelo ímã, o ferro é uma substância ferromagnética, assim como o cobalto e o níquel. Já outras substâncias, como o cobre, funcionam de forma oposta. Se colocarmos uma placa de cobre no campo magnético de um ímã, o efeito vai ser oposto e irão se repelir levemente. Desta forma, o cobre é considerado um material diamagnético, pois repele o ímã. E existem também materiais como o alumínio, que é um pouco atraído pelos ímãs. Quando colocados no campo magnético, apenas alguns elétrons alinham-se, fazendo com que o alumínio seja pouco atraído. Então, o alumínio é uma substância paramagnética, pois é pouco atraída. Todas as substâncias possuem campo magnético,
já que possuem elétrons. Mas o que define se atraem ou repelem outros materiais é a constituição química, ou seja, os átomos dos elementos que formam os materiais. Enfim, é a forma ordenada como se comportam estes elétrons dentro dos seus átomos. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, a gente observa aí que os ímãs, né, em sua organização aí, principalmente em relação à circulação, à movimentação dos elétrons, formam um campo magnético que pode se combinar com o campo magnético de outros materiais. E aí fazer esse processo de atração. A gente observou aí nas informações do vídeo que alguns materiais, essa combinação, né, entre os campos magnéticos vão acontecer, então os materiais vão se atrair. E em outras situações, dependendo do material, os campos magnéticos não se combinam. Então, por isso, o ímã vai repelir, né? Não vai ter a atração, vai ter, na verdade, a repulsão. Mas aí, o que é que são ímãs? O ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. E ele pode ser classificado de duas formas. Pode ser um ímã natural, quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza, que recebe o nome aí de magnetita. Ou pode ser também um ímã artificial, quando ele é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidos a fortes campos magnéticos, adquirem aí propriedades magnéticas, que são normalmente aí os ímãs, né, que às vezes as pessoas compram, né, em diversas situações. E aí existem algumas propriedades dos ímãs para a gente destacar. Capacidade de atrair outros objetos, especificamente alguns metais, como o ferro. As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos em um ímã denominam-se polos magnéticos, e estes são classificados como norte, é o polo positivo, e sul, o polo negativo. Ao aproximar os polos magnéticos de dois ímãs, podemos verificar duas situações: a repulsão, se os polos aproximados são iguais, ou a atração, se são polos diferentes. Inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não pode haver um ímã somente com polo sul ou um ímã somente com polo norte. Isso significa também que se um ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã. A gente observou isso lá no episódio, né, de Larva. Alinhamento com os polos geográficos da Terra, que ocorre se o ímã estiver posicionado de uma maneira em que pode mover-se livremente. Então, a intenção aí do que acontece na bússola é justamente a orientação, né, do ímã, observando justamente esse poder de atração ou repulsão aos polos magnéticos existentes em nosso planeta. E aí, o que a gente observa mais ainda, né, de informações em relação ao ímã? A capacidade máxima de um material pode ser magnetizado, é medida por uma taxa presente no material presente aí nos ímãs. Então, quanto maior a taxa, mais potente será o ímã. Ímãs com a mesma taxa, mas com tamanhos diferentes, também terão diferenças em sua capacidade de magnetismo. Então, se o ímã tem a mesma potência em relação à atração de determinados materiais, mas ele é de um tamanho maior, então ele vai conseguir atrair materiais, né, ou objetos aí de um tamanho maior também, porque isso vai ser proporcional. E a traz aí um primeiro desafio para a gente relacionar essa propriedade do magnetismo, né, com as questões matemáticas que nós podemos resolver. Então, olhem só. Observando a força de atração do ímã apresentado na tabela, encontre as respostas. A tabela é essa aqui, a Pro já colocou as respostas, mas a gente vai observar passo a passo como a Pro encontrou cada resposta colocada, apresentada na tabela, certo? Então, olhem só. Nós temos aqui um ímã, uma capacidade aí de magnetismo, né, para atrair ou sustentar um objeto que tem como massa aí 5 kg. E aí a gente tem algumas propostas para pensarmos em soluções. Quanto aí seria a potência ou a capacidade de magnetismo se em vez de um ímã eu tivesse 2 ímãs iguais? Ou então 5 ímãs, ou 10 ímãs, ou 30 ímãs. Lembrando aí que são ímãs
iguais, tá certo? A gente só alterou aí a quantidade de ímãs. Então, vamos pensar. Se um ímã, eu consigo ter aí uma atração magnética, né? Uma força magnética para sustentar ou atrair um objeto que tem o peso, aí tem a massa de 5 quilogramas. Então, 2 ímãs, como é que seria aí essa força? Eu posso somar individualmente a massa, né, de cada ímã, entendendo aí que 1 mais 1 é 2, então 5 mais 5. Ou então, eu posso pensar na multiplicação. Já que eu estou somando, já que eu estou juntando aqui, fazendo a adição de 5 mais 5, eu entendo que o 5 apareceu 2 vezes. Então, transformando essa adição em multiplicação, o 5 mais 5 pode também ser respondido em 2 vezes 5. E aí, nesse caso, a resposta é 10 quilogramas. Então, um ímã, 5 quilogramas, 2 ímãs, 10 quilogramas. E se forem aí 5 ímãs? Então, da mesma forma, eu posso somar, não é? As possibilidades aí de cada ímã de forma individual ou transformar essa adição numa multiplicação. Se eu for fazer a operação da adição, eu teria aí 5 quilogramas, né? Mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Nesse caso aqui, o 5 apareceu 5 vezes. Então, transformando essa adição numa multiplicação, eu tenho 5 vezes 5. E a resposta para 5 vezes 5 é 25. Mas aí nós temos outras possibilidades de também pensarmos aí na resposta. E como é que seria aí essa outra possibilidade? A gente estaria pensando aí em proporção, né? Em valores aí que teria uma proporção ou uma equivalência, né? Para a gente observar em relação àquilo que a gente está juntando, àquilo que a gente está multiplicando. Então, pensa só aqui nessa outra possibilidade. Se eu tenho aqui a resposta para 2 ímãs, eu posso utilizar essa resposta para encontrar a resposta também para 5 ímãs. Então, se eu juntar 2 mais 1, eu vou somar o total justamente de 5 ímãs. Então, eu vou somar agora os resultados. Olhem só. 2 ímãs eu consigo 10 quilogramas. Mais 2 ímãs eu consigo 10 quilogramas. E em um ímã, 5 quilogramas. Quando eu junto 2 mais 2 mais 1 dá 5, então juntando as respostas para esses valores, né, essas quantidades de ímãs, eu também vou encontrar a força aí que esse ímã tem para atrair determinado objeto. Então, 10 mais 5, que vai dar 25. A mesma resposta que eu encontrei na adição e também na multiplicação. E assim também continua, olha só. 10 ímãs. Da mesma forma, eu posso fazer o processo da adição, né? E juntar aí os ímãs de forma individual. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? E assim por diante. Ou contar aqui, ó, quantas vezes o 5 apareceu? 10 vezes. Então, esse 5 mais 5 mais 5, que é uma adição, pode também ser representado pela multiplicação 10 vezes 5. E qual a resposta que eu encontro para essa adição ou multiplicação? 50, não é? 10 vezes 5 é igual a 50. Mas aí também tem outras possibilidades de encontrar a mesma resposta. Por exemplo, se eu pensar aqui que 5... olha só, quando eu penso em 5 e eu penso aí, se eu dobrar 5, lembram aí o que é dobro, não é? É colocar esse valor 2 vezes. E aí eu lembro que 10 é o dobro de 5. Então, proporcionalmente, a resposta que eu encontrei para 5, né? Se eu dobrar essa resposta, eu também vou encontrar a resposta para o 10. Se 10 é o dobro de 5, logo penso no dobro de 25. E qual é? 50. Então, dobro de 25, 50. Entenderam aí a relação de proporção, né? De proporcionalidade quando eu penso aí no dobro. E isso também pode ser repetido quando a gente observa aí os 30 ímãs. Isso mesmo. Da mesma forma, eu posso somar os valores de forma individual. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, não é?
Ou pensar na multiplicação e multiplicar esse 5 aí por 30. Então, 30 vezes 5. Qual é a resposta? 150. Quando eu penso em outras possibilidades para encontrar a mesma resposta, aí eu já vou pensar aqui em triplo. Olhem só. Porque eu lembro que 30 é o triplo de 10, não é? E o que é triplo? É multiplicar o número, né? 3 vezes. Então, se eu coloco 10 mais 10 mais 10, ou 3 vezes 10, eu encontro 30. Então, se 30 é o dobro de 10, é o triplo de 10, logo eu penso no triplo de 50. Porque se a resposta que eu encontrei para 10 foi 50, eu vou pensar então no triplo de 50. E vai ser justamente os 150 quilogramas. Então, eu pensei aí em proporção. E aí tem outra, né, possibilidade, um outro desafio para a gente pensar em calcular. Você tem um ímã com capacidade de magnetismo para sustentar ou atrair um objeto de metal com 2 kg. Quantos quilogramas você consegue atrair com um ímã igual a este, só que 15 vezes maior? Olhem só a proposta. Um ímã eu consigo atrair ou, né, sustentar um objeto com a massa de 2 kg. E um ímã 15 vezes maior, olhem só, a Pro colocou a interrogação porque é justamente a resposta que a gente precisa encontrar. E aí, olhem só a proposta, né, de operação matemática que nós vamos fazer para encontrar a resposta. 15 vezes 2, que a Pro já colocou aqui a resposta que é igual a 30. Mas para encontrar essa resposta, a Pro fez aqui, ó, a continha, né, utilizando aí o algoritmo da multiplicação. A gente arma a conta, ó, 15 vezes 2. E agora a gente vai observar como é que a resposta é encontrada. Então, o número que está aqui, ó, o número, no caso aqui, o número 2, eu preciso multiplicar tanto pelo 5 quanto pelo 1. Lembrando aí que o 5 ocupa o lugar da unidade, então vale o 5 mesmo, mas o 1 ocupa o lugar da dezena, então representa aí, na verdade, 10. Então, vamos lá, começando pela unidade. 2 vezes 5. Quando a gente multiplicar 2 vezes 5, a resposta é 10. Eu posso colocar o 10 inteiro aqui, ó? Não posso, porque o 10 é composto por um número que representa unidade e outro número que representa a dezena. Então, o 0 fica aqui embaixo, mas o número 1, por pertencer à dezena, vai justamente para a fila da dezena, porque o 1, na verdade, vale 10. E aí a gente observa agora, 2 vezes 1, que na verdade é 2 vezes 10, porque o 1 está na dezena, vai dar 20, com mais 1, ou 10, na verdade, porque também está na dezena, 30. Então, 2 vezes 15, nós encontramos o resultado de 30. Então, a resposta, 30 quilogramas. Agora aí, ó, é com você, tá bom? Dê seguimento agora a partir da atividade que a sua própria professora preparou.